Então, Marcos capítulo 4, do 35 ao 41. Vamos ler nessa noite. Marcos capítulo 4, versículo 35 ao 41. Nosso tema desta noite é um tema que também somos muitas vezes surpreendidos. O tema é surpreendidos pelas tempestades da vida. Alguém aqui já foi surpreendido pelas tempestades da vida? É difícil ter um que ainda não, né? E você vai ver nessa noite que nós cristãos faz parte da nossa caminhada, tá certo? Então uma hora ou outra vem. Surpreendidos pelas tempestades da vida. Marcos capítulo 4, a partir do versículo 35. Amém, irmãos? Diz assim a palavra do Senhor: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Amém? Oremos mais uma vez. Pai querido Deus, obrigado ao Senhor pelo dia, obrigado, Senhor, pelo dom da vida, pelo privilégio de estarmos aqui, por cada vida, Senhor, que aqui está, por aqueles que estão assistindo a live ou irão assistir depois, Senhor, pelos que não puderam vir por algum motivo, Senhor, que o Senhor esteja guardando, livrando-os, Senhor, que esteja ajudando, que o Teu Santo Espírito esteja nos capacitando, Senhor, com aqueles que já ouviram, Senhor, e aqueles que estão nessa noite nos capacitam com aquilo que vão ouvir nesta noite. Abençoa nossas vidas, Senhor, que venhamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Desde já te oramos e pedimos a Tua ação, Senhor, em nosso coração, em nossa mente, em cada um de nós. Te oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, o tema da mensagem, como já foi dito, surpreendidos pelas tempestades da vida. Eu quero iniciar dizendo uma coisa: que Deus é bom. E Deus é sempre bom. Às vezes, meus irmãos, a questão é que não conseguimos ver a bondade de Deus, muitas vezes, nas circunstâncias da vida, nas tempestades que nos pegam de surpresa, muitas vezes. Mas mesmo assim, podemos dizer, olhando para as Escrituras, que você entenda ou não, que eu entenda ou não, muitas vezes as circunstâncias, podemos dizer que Deus é bom, Deus é sempre bom, Deus continua sendo sempre bom. E há uma história que talvez você já tenha escutado, é que havia um súdito que dizia sempre para o rei que Deus é bom. Um súdito de um rei que sempre dizia a esse rei que Deus é bom. Um dia saíram para caçar e um animal feroz atacou o rei e ele perdeu o dedo mínimo, dedo mindinho. O súdito ainda lhe disse: Deus é bom. Imagina, o rei perdeu o dedo e o seu súdito ainda olhou para ele e disse: Deus é bom. Furioso, o rei mandou prendê-lo.
Noutra caçada, o rei foi capturado por índios antropófagos. Na hora do sacrifício, o cacique percebeu que ele era imperfeito, porque lhe faltava um dedo. O rei foi solto e imediatamente procurou o súdito na prisão e disse: verdadeiramente Deus é bom. Contudo, por que eu mandei você para a prisão? E o súdito respondeu: porque se eu estivesse contigo, eu seria sacrificado. As tempestades da vida não anulam, meus irmãos, a bondade de Deus. Não haveria o arco-íris, por exemplo, olhando para as Escrituras, não havia o arco-íris sem a tempestade. Não havia o dom das lágrimas sem a dor. Só conseguimos enxergar a majestade dos montes quando estamos no vale. Só enxergamos o brilho das estrelas quando a noite está escura. É das profundezas da nossa angústia que nos erguemos para as maiores conquistas da vida. Jesus, no texto que lemos, havia passado o dia todo ensinando à beira-mar sobre o reino de Deus. E ao final da tarde, depois de um dia muito cansativo, ele deu uma ordem para os discípulos entrarem no barco e passarem para a outra margem. Era uma ordem. E não esqueça que era também uma promessa de passar para a outra margem. Para a região de Gadara, onde havia um homem possesso. Enquanto atravessava o mar, Jesus, cansado do serviço do dia inteiro, dormiu e uma tempestade terrível os surpreendeu, enchendo d'água o barco. Os discípulos apavorados clamaram a Jesus. Ele repreendeu o vento, o mar e os discípulos. E aqueles homens apavorados com a fúria dos ventos ficaram maravilhados diante desse tão grande milagre. E desse texto queremos tirar 3 lições. A primeira lição é como são as tempestades da vida. Precisamos conhecer isso. Como são as tempestades da vida. E aqui a gente tira algumas lições importantes. Em primeiro lugar, as tempestades da vida são inesperadas. O William Barclay, ele disse que o mar da Galileia era um mar famoso em acontecer aquelas tempestades. E a palavra usada no original aqui para tempestades significa terremoto. Então não era qualquer tempestade. Não era qualquer circunstância. Era um terremoto. E John Charles Hill, ele diz que os discípulos tinham passado o dia ouvindo o mestre, assim como ouvimos no texto, e fazendo a obra do mestre. E é interessante que, mesmo assim, não isentou os seus discípulos de passar pela tempestade. Os seus discípulos amavam Jesus, os seus discípulos tinham deixado tudo para seguir Jesus, mas isso não os poupou do mar revolto. É preciso conhecer como são as tempestades da nossa vida, porque as tempestades da nossa vida, como já disse aqui, são inesperadas, e assim também é nas nossas vidas. Muitas vezes é um acidente, muitas vezes é uma enfermidade, muitas vezes uma crise no casamento, muitas vezes um desemprego. As tempestades não mandam telegrama, elas chegam à nossa vida sem mandar recado e ainda sem pedir licença. As tempestades algumas vezes nos colhem de surpresa e nos deixam profundamente abalados. E é importante saber que, como seguidores de Cristo,
devemos estar preparados para as tempestades que certamente virão. As aflições, meus irmãos, e as tempestades da vida fazem parte da jornada de todo cristão. John Charles Miller diz que até a nossa caminhada ao céu, as aflições fazem parte da vida de todo cristão. E elas são inesperadas, essas tempestades. Como elas são? Em segundo lugar, as tempestades, além de inesperadas, elas são perigosas. Se você olhar para o texto que você leu nesta noite, diz no versículo 37, no versículo 36, né? Desde o 35 diz que eles estavam no barco, ia passar para outra margem com uma ordem de Jesus. No 36 diz que eles estavam se despedindo de uma grande multidão e o levaram assim como estava no barco. Isso lembra a passagem que vimos anterior, de que por causa de uma grande multidão, Jesus pediu que separasse um barco. Então, o 36 diz que do jeito que Jesus estava nesse barco, outros barcos também o seguiam. 37, ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo, veja como é avassaladora, veja como as tempestades são terríveis, de modo que o mesmo que o barco já estava a encher-se de água. As tempestades da vida são perigosas, irmãos. Mateus diz que o barco era varrido pelas ondas. Marcos, como vimos aqui agora, diz que ele levantou grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. No livro de Lucas, diz que sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de sossobrar. O que é sossobrar? Naufragar, submergir. As tempestades da vida também são ameaçadoras. Elas são perigosas. São verdadeiros abalos sísmicos e terremotos, meus irmãos, em nossas vidas. A tempestade havia chegado não só repentinamente, inesperada, mas também de forma avassaladora. E assim, meus irmãos, muitas vezes as tempestades chegam de forma tão intensa que deixam as nossas estruturas, as nossas vidas abaladas. Colocam no chão aquilo que levamos anos para construir. Muitas vezes é um casamento edificado com abnegação e amor, que se desfez pela tempestade da infidelidade conjugal. É um sonho nutrido na alma com tanto esforço, com tanta dedicação, que se transforma num pesadelo. De repente, uma doença incurável abala a família. Um acidente trágico ceifa uma vida cheia de vigor. Um divórcio traumático deixa o cônjuge ferido e os filhos amargurados. Uma amizade construída pelo cimento dos anos naufraga pela tempestade da traição. As tempestades são inesperadas e são avassaladoras. Em terceiro lugar, as tempestades da vida são surpreendentes. Elas podem transformar cenários domésticos em lugar ameaçadores. O mar da Galileia, meus irmãos, era um lugar muito conhecido daqueles discípulos. A gente já viu quem foi que Jesus chamou, alguns capítulos anteriores. Muitos eram pescadores, homens iletrados, mas homens que conheciam bem aquele mar, que conheciam bem o barco que estavam remando, que talvez em seu barco se sentiam como se estivessem em casa, seguros. E o mar da Galileia era de conhecimento desses discípulos. Alguns deles eram pescadores profissionais e conheciam cada palmo daquele lago. Eu estava vendo um vídeo hoje, o irmão Marivaldo mandou um vídeo para mim do seu patrão pescando em alto mar, né? Uma canoa aqui não é essas coisas. A gente não vê um barco de luxo, a gente não vê um barco grande, um navio grande. É uma canoa
comum, apenas com duas pessoas. Você olha e não vê uma casa para dizer estamos perto de tal lugar, você não vê um poste para dizer ali tem um poste. Não, é em alto mar, né? Mas certamente eles também conhecem ali aquela região onde eles estavam. Ele até falou no vídeo que já vinha saiu do norte, ou foi do sul, alguma coisa assim, e estava naquela região ali agora. Era de conhecimento, assim também desses homens que estamos falando nessa noite. Era algo que para eles era domesticável, era algo que talvez estivessem confortáveis por conhecer aquele lugar, por conhecer o seu barco. Mas, meus irmãos, as tempestades da vida são surpreendentes. Ali era o lugar do seu ganha-pão. Muitas vezes eles cruzaram aquele mar lançando as suas redes, mas agora eles estavam em apuros. O que era comum tornou-se um monstro indomável. Quando eu fiz o curso de habilitação, para ter habilitação em São Paulo, eu fiz um curso de direção defensiva. Se eu não me engano, era o primeiro ano que estava iniciando esse curso. E eu lembro que o instrutor que estava dando o curso, ele falou que os acidentes, os mais altos números de acidente acontecem quando você está próximo da sua casa. Porque é um lugar que você está confortável, que acha que está tudo seguro, que acha que é seguro, que você conhece, que é do seu conhecimento. Muitas vezes, meus irmãos, aquilo que parecia ser administrável tornou-se uma força incontrolável. Isso serve para a gente abrir nossos olhos, que às vezes achamos, né? Como uma certa vez eu ouvi de uma pessoa conhecida que na sua casa não estava faltando nada, no seu casamento não estava faltando nada porque a feira estava chegando. Então é como se muitas vezes a gente confia tanto no nosso casamento, só pelo fato de que a feira não está faltando, mas será que é só isso que existe dentro de um casamento? Né? A mesma coisa, às vezes, é nosso ensino para os nossos filhos. Às vezes também nos tornamos tão seguros que ainda arriscamos ir para a igreja e deixar nossos filhos em casa. Ou que ficamos no domingo em casa achando que não precisaria levar nossos filhos à igreja. E achamos que está tudo no controle. Não é? Assim como uma vez eu cheguei para uma irmã e disse: olha, não, estava pregando na igreja e eu citei sobre olhar o celular do filho. Quando terminou o culto, a irmã chegou para mim e disse: eu nunca precisei fazer isso e nunca vou precisar. Né? Mas infelizmente, chegou o momento da mãe precisar e a mãe nunca olhou. Era uma falta da mãe, e quando a mãe veio saber, já tinha acontecido muitas coisas. Então, isso abre nossos olhos, irmãos, para mostrar às vezes nossos relacionamentos dentro de casa, nosso relacionamento com filhos, com a esposa com o marido, onde muitas vezes achamos que está tudo bem seguro, está tudo bem agarrado, né? Mas a gente percebe que um lugar que era comum, um lugar que parecia ser controlável, se tornou agora incontrolável. Então, muitas vezes, as tempestades mais revoltas que enfrentamos na vida não vêm de horizontes distantes, nem trazem coisas novas, mas apanham aquilo que era ordinário e comum em nossa vida e bota tudo de cabeça para baixo. Outras vezes é o cônjuge que foi fiel tantos anos que dá uma reviravolta e se transforma em uma pessoa amarga, agressiva e abandona o casamento para viver uma aventura com outra pessoa. Outras vezes ainda é o filho obediente que resvala os pés e transforma-se numa pessoa agressiva, irreverente,
dissimulada, insolente com os pais. Ainda hoje, há momentos em que as crises maiores que enfrentamos nos vêm daqueles lugares onde sentíamos-nos mais seguros. Como são as tempestades da vida? Elas são inesperadas, elas são perigosas, elas não são administráveis e elas também são surpreendentes. E uma segunda lição que esse texto nos dá é: essas coisas geram muitos conflitos, porque os discípulos estavam no barco fazendo uma ordem que Jesus mandou fazer, e estavam obedecendo Jesus, e estavam com Jesus no barco, mas mesmo assim veio o grande temporal, e isso nos gera conflitos. Então eu quero ver como segunda lição os conflitos que enfrentamos nas tempestades da vida. Em primeiro lugar, como conciliar, meus irmãos, a obediência a Cristo com a tempestade. Como é que eu obedeço? Como é que eu estou no caminho do Senhor? Estou fazendo o que o Senhor me pediu? Há promessas do Senhor de chegar no outro lado. Há promessas do Senhor, por exemplo, dele estar conosco todos os dias. Como conciliar a obediência, né? E passar pela tempestade. Versículo 35: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus. Foi Jesus que disse. E qual foi? O que foi que Jesus disse? Passemos para outra margem. Os discípulos, eles entraram no barco por ordem de quem? De Jesus. E mesmo assim enfrentam a tempestade. Eles estavam no centro da vontade de Deus, e ainda assim, meus irmãos, enfrentam ventos contrários. Eles estavam onde Jesus os mandou estar. Eles estavam fazendo o que Jesus mandou eles fazer. Eles estavam indo para onde Jesus mandou ir, e mesmo assim enfrentaram uma terrível tempestade. A gente vê na Bíblia Jonas enfrentando uma tempestade porque desobedeceu. E agora a gente vê os discípulos passando uma tempestade obedecendo a Jesus. Será que nós temos enfrentado tempestades pelo fato de andar com Deus, de obedecer aos mandamentos de Jesus? Será que você tem sofrido oposição e perseguição porque você é fiel a Deus? Será que você tem perdido a oportunidade de negócios por não concordar com outros em fazer o que é errado? Será que você tem perdido concorrências em seus negócios por não dar propina? Será que você tem sido considerado um impedimento no seu ambiente de trabalho por não se envolver em esquema de corrupção? Há momentos que sofremos, irmãos, não por estarmos na contramão, mas porque andamos pelo caminho direito. O mundo odiou a Cristo e ele disse que também nos odiaria. Seríamos perseguidos, irmãos, por causa do seu nome, por vivermos na luz. Então, meus irmãos, como conciliar a obediência a Cristo com a tempestade? É sabendo disso, tendo conhecimento disso, de que as tempestades vêm, mesmo na vida do crente que anda na obediência do Senhor. Em segundo lugar, uma outra coisa que gera conflito nesse texto é como conciliar a tempestade com a presença de Jesus. No versículo 35,
Disse-lhe Jesus, então foi Jesus que falou, Jesus estava presente ali com seus discípulos. No versículo 36, e eles despedindo a multidão, o levaram. O levaram quem? Levaram Jesus, assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. E como conciliar essa tempestade? Como entender por que estou passando? Em primeiro lugar, como entender por que estou passando pela tempestade se eu estou em obediência a Cristo? Em segundo, como conciliar a tempestade se Cristo está comigo? E aí vem mais uma vez, irmãos, o fato de Jesus estar conosco não nos poupa de certas tempestades. Ser cristão não é viver numa redoma de vidro, numa estufa espiritual. O céu, meus irmãos, não é aqui. Jesus foi a uma festa de casamento e a gente viu no texto que mesmo ele estando lá, faltou vinho. Um crente que anda com Jesus pode, muitas vezes, enfrentar também terríveis tempestades. Jesus havia passado todo aquele dia ensinando os discípulos as parábolas do reino, mas agora viria uma lição prática. Jesus sabia da tempestade, ela estava no currículo de Jesus para aquele dia, e a tempestade ajudou os discípulos a enfrentarem, a entenderem que podemos confiar em Jesus nas crises inesperadas da vida. Como conciliar a obediência a Cristo com a tempestade? É sabendo, irmãos, que andando na luz seremos odiados, seremos perseguidos. Como conciliar a tempestade com a presença de Jesus? É sabendo que mesmo na presença de Jesus podemos passar por lutas, mas que muitas tempestades servem de currículos, muitas tempestades pedagógicas. Eu lembrava também aqui que esses dias estava orando pela irmã Natália, e eu dizia: irmã, que Deus lhe ajude a tirar lições preciosas dessa tempestade que você está passando. O mesmo eu digo ao irmão Marivaldo, o mesmo eu digo a qualquer um. As tempestades da vida, o Senhor está nos forjando, o Senhor está nos capacitando. Em vez de naufragar, precisamos olhar para as promessas do Senhor. Precisamos olhar que o Senhor está conosco e certamente o Senhor quer te ensinar preciosas lições. E por isso você pode até... Em terceiro lugar, ainda sobre conflito, como conciliar a tempestade com o sono de Jesus? Se a gente fosse falar com carnalidade, a gente ia dizer: Senhor Jesus, o Senhor está brincando, é? O Senhor não está vendo não essa tempestade que eu estou passando? Eu tenho orado, o Senhor não tem respondido. Eu estou quase morrendo, estou quase perecendo, não sei o que faço mais. E o Senhor não me dá nenhuma resposta. E o Senhor aparentemente não tem me ajudado. E outros ainda dizem: parece que eu estou só mesmo, parece que o Senhor não está comigo. Mas, irmãos, e pensando ainda de forma, se a gente fosse falar de forma carnal, alguém poderia dizer que parece brincadeira, né? Jesus está dormindo na polpa do barco. Olha aí para o versículo 37, para confirmar a tempestade. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessaram contra o barco, de modo que o mesmo já estava enchendo de água. Quem sabe se o barco esteja assim, quase naufragando, ou você pensa que já naufragou. Versículo 38. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro.
Eles o despertaram e lhe disseram: mestre, não te importa que pereçamos? Eles estavam em grande crise, irmãos, em grande conflito. O barco estava naufragando, a encher-se de água. E talvez o maior drama aqui dos discípulos não tenha sido a tempestade, mas o fato de Jesus estar dormindo durante a tempestade. Na hora do maior aperto dos discípulos, Jesus estava dormindo. Às vezes temos a sensação de que Deus está dormindo. O Salmo 121, ele fala sobre o sono de Deus. E aquele que não dormita e nem dorme, como diz o Salmo, às vezes, irmãos, parece não estar atento aos dramas da nossa vida, e isso gera uma grande angústia em nossa alma. Então, como conciliar a obediência a Cristo? Estou obedecendo, estou passando pela tempestade. É sabendo que todos nós não estamos isentos, mesmo em momentos de grandes espiritualidade com o Senhor, não estamos isentos de passar pelas tempestades da vida. Como conciliar a tempestade com a presença de Jesus? É que mesmo estando com Jesus, podemos passar por tempestades. Em terceiro lugar, como conciliar a tempestade com o som de Jesus? É saber, meus irmãos, mais uma vez as Escrituras, que o guarda de Israel não dorme. Alguns até quando estão esperando alguma coisa que recebe, ou que acontece, com a confiança que está no Senhor, aí diz: o Senhor tarda, mas não falha. E a Bíblia diz que Ele nem tarda e Ele nem falha. Mas em terceiro lugar, temos três perguntas aqui que vai nos tirar grandes lições. As grandes perguntas feitas nas tempestades da vida. Vamos observar qual foram? A primeira pergunta foi feita pelos discípulos no versículo 38. Jesus estava na popa dormindo sobre o travesseiro. Eles, os discípulos, o despertaram e lhe disseram. E agora vem a primeira pergunta feita pelos discípulos: mestre, não te importa que pereçamos? No momento da tempestade, da aflição, da tempestade inesperada, da tempestade ameaçadora, perigosa, nos conflitos de ter Jesus no barco e mesmo assim passar pela tempestade, nos conflitos de ter Jesus presente, de ter promessa de que iria para o outro lado, nos conflitos de ter Jesus dormindo na hora da tempestade. Os discípulos perguntam: mestre, não te importa que pereçamos? Essa pergunta, meus irmãos, ela nasceu do ventre de uma grande crise. Seu parto se deu num berço de muito sofrimento. Os discípulos estavam vendo a carranca da morte. O mar furioso parecia enterrar suas últimas esperanças. Depois de esgotadas todos os esforços e fracassos humanos, eles clamaram a Jesus: mestre, não te importa que pereçamos? O que esse grito, irmãos, dos discípulos sinaliza? Primeiro, esse grito, mestre, não te importa que pereçamos, o que ele sinaliza? Primeiro, esse grito, ele mostra medo gerado pela tempestade. A tempestade, meus irmãos, ela provoca medo em nós, porque ela é maior do que nós. Em tempos de doença, perigo de morte, desastres naturais, catástrofes, terremotos, guerras, como
comoção social, tragédias humanas, explode do nosso peito esse mesmo grito de medo e dor: Mestre, não te importa que pereçamos? No livro de Mateus existe: Senhor, salva-nos, perecemos. Em Lucas ele diz: Mestre, Mestre, estamos perecendo. Essas palavras apresentam mais uma crítica que um pedido de ajuda. Às vezes, irmãos, é mais fácil reclamar de Deus do que depositar nossa ansiedade aos seus pés e descansar na sua providência. Quantas vezes, meus irmãos, nas tempestades da vida, nas tempestades avassaladoras da vida, também encharcamos a nossa alma de medo. Os problemas se agigantam, o mar se revolta, as ondas se agitam e o vento nos açoita com gigantesco rigor. E quantas vezes estamos encharcando a nossa alma de medo? Isso evidencia medo gerado pela tempestade. Segundo lugar, o que esse grito ainda mostra? Esse grito também mostra alguma fé. Se os discípulos estivessem completamente sem fé, eles não teriam apelado a Jesus. Então aqui mostra alguma fé. Eles não teriam chamado de mestre. Eles não teriam pedido a Ele para salvá-los. Naquela noite, irmãos, de mar revolto, de ondas assombrosas, que chicoteavam o barco e ameaçavam engoli-los, reluz um lampejo de fé. Quantas vezes, meus irmãos, nessas horas também nos voltamos para Deus em forte clamor? Quantas vezes aquela pequena fé se levanta e voltamos para Deus com forte clamor? Quantas vezes há urgência na nossa voz? Na hora da tempestade, quando os nossos recursos se esgotam e a nossa força se esvai, precisamos clamar ao Senhor. Quando as coisas fogem do nosso controle, irmãos, continua ainda sob o total controle de Jesus. Porque para Ele não há causa perdida. Ele é o Deus dos impossíveis. Que aflição eu passei, meus irmãos, na chegada de Lucas e do nascimento de Lucas. João Vitor vem, e João Vitor herda tudo do primeiro filho. O primeiro filho foi um tempo onde a vaca era gorda e tudo estava comprado na minha casa para a chegada do primeiro filho. Tudo. Eu ainda fui para Santa Cruz, fiz uma compra que meu pai ainda ficou reclamando, porque eu estava comprando tanto. Mas era no tempo da vaca gorda, e sempre quando eu tenho, eu tanto dou o melhor para a minha família, como também ajudo também as pessoas. E nesse tempo de vaca gorda, compramos tudo, uma bênção, esperando aquele filho. E o filho vem e falece com 6 dias de nascido. Aí vem João Vitor, 1 ano e 2 dias depois, vem João Vitor. João Vitor nasce, e nasce num berço, vamos dizer assim, entre aspas, de ouro. De ouro que eu quero dizer nasce herdando tudo que estava pronto para o primeiro filho. João Vitor vem, a gente não está precisando comprar quase nada, já tinha tudo. João Vitor já começa a crescer na crise. Chegou a vaca magra. E vem Lucas. Meu Deus. Lucas chega num período que a gente não tinha nada para dar a Lucas. Nada. Sabe o que é nada? Nada. Eu lembro que quando eu comprei um sapatinho para Lucas, Lucas já estava grande. Mãe não sabe disso. Eu gravei até um vídeo, não lembro se eu postei, mas era o primeiro sapatinho que eu estava comprando para Lucas. Já Lucas com mais de ano. Porque Lucas vem num período que a gente não tinha nada. E
Nesse período, a gente planejava que, eu digo, quando chegar o momento, a gente corre para Nazaré. Era o nosso desejo ir para Nazaré. Clóvis já tinha conversado comigo, ofereceu em me emprestar o valor do parto, né, para fazer cesariano particular. Eu disse: não, irmão, segura um pouquinho. A irmã da Edivânia entrou em contato, perguntando se a gente queria o dinheiro. Eu disse: não, segura mais um pouquinho. E aí o desejo era quando apertasse a gente correr para Nazaré. E aí chega o dia. Quando chega o dia, graças a Deus, o Senhor já tem usado esta igreja aqui, muitos irmãos, para doar algumas roupas. O Senhor já tinha usado a igreja de João Pessoa para doar algumas roupas. E foi assim durante o crescimento de Lucas. Deus usou muitas pessoas para abençoar também Lucas. Mas antes de nascer, no seu nascimento, quando foi para nascer, a gente correu para o Orobó examinar a Edivânia e disse: não, pode ir para casa. Está com pouco centímetro, pode ir para casa. E aí a Edivânia, quando chega no carro, me dá notícia, eu disse: não, não vou para casa não, vou para Limoeiro. História é essa de ir para casa? Eu vou para casa não, vou para Limoeiro. É o tempo. Fomos para Limoeiro. Quando chega em Limoeiro, a Edivânia dá a entrada lá. Realmente não era para ter ido para casa, precisava mesmo já de atenção. Aí a Edivânia fica lá aguardando. Quando é daqui a pouco, chega o médico para mim e diz: olha, já conseguimos a senha e vamos transferir ela para Nazaré. Eu disse: graças a Deus, tudo que a gente estava pedindo era quando desse a vontade a gente ir para Nazaré. Chegasse a hora a gente ir para Nazaré. Aí disse: a senha já está pronta, está tudo pronto. Agora eu tenho um conselho para lhe dar. Eu disse: diga, se é melhor você tirar sua esposa daqui, porque não tem ambulância para transferir. E não tem, se ela precisar de anestesista, não tem anestesista aqui. Aí pronto. Ficava ansioso, que está usando todas as suas ferramentas de levar a esposa, de achar que está sendo orientado, achar que já está fazendo a sua parte. Eu disse: e agora? Perguntei ao médico: o senhor me dá a senha para me levar para Nazaré? O médico disse: não, a senha, ela só pode sair daqui com a senha se for na ambulância do hospital. Eu disse: oxe, e eu vou tirar ela daí para levar para Nazaré e se apertar no caminho? E se chegar em Nazaré ainda tiver a história de ainda abrir senha? E essa ambulância? Essa ambulância foi socorrer um homem que estava muito mal do coração, precisou ir para Recife, caso de urgência, socorreram ele. A gente está sem ambulância. Eu aconselho você tirar sua esposa daqui. Pronto. Liguei para o irmão Clóvis. O irmão Clóvis estava voltando de Recife. Irmão Clóvis, aquele valor que você me ofereceu está em pé? Aí o irmão Clóvis disse: tá, pastor. O senhor está onde? Eu estou em Limoeiro. O irmão Clóvis disse: eu passo aí e pago. Eu disse: tudo bem. Veio aquele alívio. Corri para a Santa Casa, que é particular, né? Ali do lado. Quando eu cheguei lá, todo contente, né? Já na expectativa de Clóvis vir e pagar. E aí, quando eu chego na Santa Casa, eu disse: cadê o médico? O médico está aí. Eu disse: não, o médico acabou de sair. Acabou de sair e hoje não faz mais cirurgia. Eu disse: meu Deus. É nessa hora, irmãos, que esvai todos os nossos recursos. Todos os nossos recursos. Me diga aí, um pai ansioso, uma situação dessa, sem ambulância para transferir, se eu for tirar, eu vou ter que arriscar, né? O risco ia ser meu. Se ela fica, não tem anestesista se precisar. Se ela sai, não leva a senha para Nazaré. Clóvis tem um dinheiro, mas o médico não está. Eu entrei na recepção do hospital, do lugar lá de parto. Eu disse: esse vigilante vai me chamar de doido. Tinha um vigilante lá. Sentei, me ajoelhei na cadeira e comecei a orar. Quando eu fiz isso, ele olhou para mim e disse: vamos
orar que o negócio hoje aqui está feio. Eu disse, pronto. E eu vi a hora de dar um troço em mim, irmãos. Mas nesse momento eu disse, Senhor, todas as minhas ferramentas foram embora. Eu não tenho mais nenhuma ferramenta. O que eu tinha de fazer eu fiz. Agora eu peço que o Senhor me acalme. Agora eu peço que o Senhor faça. Porque eu não posso fazer mais nada. Foi quando eu vi um alvoroço, todo mundo na atenção, a uma que já estava para nascer, mas não nascia, e ninguém dando atenção a Edivânia. Depois eu vi Branquinha botando a cabeça lá de fora, querendo chamar a enfermeira, Branquinha sem querer me dizer o que era. Aí foi quando eu procurei a enfermeira, vá lá, dê uma atenção lá, que eu acho que minha esposa está ganhando de mim. Foi quando a ambulância chegou. Quando a ambulância chegou, eu até achei muito engraçado que o segurança, eu acho que ele estava agoniado juntamente comigo. Ele foi na porta da ambulância, bateu com toda a força e disse, fecha aqui, César. O ditado popular, né? Que o povo, fecha aqui, César. Disse, olha, ela não vai mais não, ela já está ganhando de mim. Pai, se preocupe não, daqui a 10 minutinhos o senhor entra para ver sua criança. Glória a Deus. Muitas vezes, irmãos, essa tempestade, esse grito, mestre, não te importa que pereçamos, ele revela medo, ele revela uma fé deficiente. Eu estava com uma fé deficiente. Em terceiro lugar, ele revela alguma fé, porque eu clamei ao Senhor, os discípulos clamaram ao Senhor, e ele revela também uma fé deficiente. Se os discípulos tivessem uma fé madura, eles não se entregariam ao pânico e ao desespero. A causa do desespero não era a tempestade, mas a presença de uma fé deficiente. O perigo maior que enfrentavam não era a fúria do vento ao redor deles, mas a incredulidade dentro deles. Havia deficiência de fé no conhecimento deles. Mesmo dormindo, Jesus sabia da tempestade e das necessidades dos seus discípulos. Havia deficiência de fé na convicção do cuidado de Cristo. Jesus já havia provado para eles que se importava com eles. Mas ainda temos uma segunda pergunta, depois da pergunta dos discípulos, que revela medo, revela alguma fé, mas uma fé deficiente. A segunda pergunta está no versículo 40. Olhe para a sua Bíblia quando diz: então lhes disse, por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Os discípulos falharam no teste prático e revelaram medo e não fé. Onde o medo prevalece, meus irmãos, a fé desaparece. Ficamos com medo porque duvidamos que Deus esteja no controle. Enchemos nossa alma de pavor porque pensamos que as coisas estão fora do controle de Deus. Desesperamos-nos porque julgamos que estamos abandonados à nossa própria sorte. A palavra grega aqui usada por Jesus sobre o medo, não tendes fé, significa medo covarde. Os discípulos estavam agindo covardemente, quando poderiam ter agido com plena confiança em Jesus. Aqueles discípulos deveriam ter fé e não medo. Isso por 4 razões. Primeiro, havia uma promessa. Versículo 35. Jesus havia empenhado sua palavra a eles, dizendo: passemos para outra margem. Passemos para outra margem. Irmãos, tem um filme que eu achei bem interessante. É um pastor, eu não lembro o nome do filme, mas o pastor diz assim:
Se eu tiver de morrer hoje, não tem para onde eu correr. Mas se eu não tiver de morrer hoje, não tem quem me mate. Jesus aqui tem suas promessas, nas Escrituras tem suas promessas. Eu já preguei lá em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo 4, onde o apóstolo Paulo está falando lá que quando Jesus vir, vai ressuscitar primeiro os mortos, porque nem eles serão esquecidos. Vai ressuscitar primeiro os mortos, depois os vivos se juntarão com eles e encontrarão com seu Senhor nos ares. E no final dessa passagem, o apóstolo Paulo diz: olha, essas coisas temos dito para que vocês alegrem uns aos outros. Sabe o que é que nos faz, irmãos? Substituir no lugar do medo a fé, no lugar do desespero a nossa alma se aquietar. Sabe o que é que faz? É a gente conhecer a palavra de Deus, é a gente descansar no que o Senhor tem falado, no que o Senhor tem dito. Passemos para outra margem. O destino deles não era o naufrágio, mas a outra margem. Para Jesus, promessa e realidade é a mesma coisa. O que ele fala, ele cumpre. Jesus não promete viagem calma e fácil, mas garante chegada certa e segura. Se eu não me engano, lá em Atos 27, já preguei aqui na igreja também, depois você dá uma olhada, tem um texto lá que fala de um grande naufrágio. Há naquele navio cerca de 200 e poucas pessoas, se eu não me engano, 270 e poucas pessoas. Eles estão desesperados, estão lançando tudo que tem no barco fora, para ver se o barco não naufraga. E o Senhor fala com Paulo e diz a Paulo, fala para eles, que o barco vai se despedaçar. Mas fala para eles que eles vão chegar até o lugar e nenhum fio de cabelo irão perder da sua cabeça. Atos capítulo 27. Você vê a passagem, no final da passagem, o barco se acaba. Está lá todos os destroços do barco. Alguém chega nadando, outro chega agarrado nos destroços, mas ninguém perde um fio de cabelo. Mais de 270 e poucas pessoas. Ele não garante, não promete viagem calma e fácil, mas garante a chegada certa e segura. Jesus não nos promete a ausência de luta, mas vitória garantida. Essa promessa deveria, na verdade, irmãos, ter encorajado e fortalecido os discípulos. Quando o medo assaltar a sua fé, agarre-se nas palavras e nas promessas de Jesus. Segundo, meus irmãos, quando Jesus diz: porque sois assim tímidos, como é que não tendes fé? Eles tinham 4 razões, como eu já disse, para ter fé e não medo. Primeiro, porque havia promessa de Jesus. Segundo, a presença de Jesus. É a presença de Jesus que nos livra do temor. Davi diz que ainda que andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. E isso aqui, meus irmãos, não porque o vale seria um caminho seguro, não porque a circunstância era fácil de enfrentar, mas porque a presença de Deus era o seu amparo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Isso não é porque as coisas vão ser fáceis, não. Mas ele diz: mas tu estás, porque tu estás comigo. Então a presença do Senhor, meus irmãos, a presença de Deus nas tempestades é nossa âncora e nosso porto seguro. O profeta Isaías,
O profeta Isaías ergue a sua voz em nome de Deus e diz que quando tivemos de passar pelas águas revoltas do mar da vida, Deus estará conosco. Quando precisamos cruzar os rios caudalosos, eles não nos submergirão. Quando tivermos de entrar nas fornalhas acesas da perseguição e do sofrimento, a chama não arderá em nós, porque Deus estará conosco. Os discípulos se entregaram ao medo porque se esqueceram que Jesus estava com ele. O Rei do céu e da terra estava no mesmo barco e por isso o barco não poderia afundar. O Criador do vento e do mar está conosco. Não precisamos, irmãos, ter medo das tempestades da vida. Terceiro, a outra razão porque eles deveriam ter fé e não medo era a paz de Jesus. Versículo 38 mostra que Jesus está em paz. Mostra o sossego, a paz, a tranquilidade de Jesus. Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Porque eu devo ter fé e não medo? Por causa dessa paz que Jesus tem. Se Jesus estava assim, é porque ele sabia que a tempestade, que não pega ele de surpresa, pega nós, mas não pega ele, a tempestade iria ensinar os seus discípulos. E também ele está em paz, porque ele sabe que a vontade do seu Pai também será feita. Porque eu tenho que ter fé e não medo? Por causa do poder de Jesus, versículo 39. E ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: calma-te, emudece. O vento se aquietou e fez grande ondas. O Senhor pode dizer isso para nossas tempestades: acalma-te, emudece, que essa tempestade vai se aquietar e vai fazer grande bonança. O Senhor pode fazer isso também no nosso coração, irmãos. Às vezes é que a gente está olhando para outros lados, olhando para as circunstâncias, em vez de olhar para o nosso Senhor. Há um pastor Marcos Graconato, às vezes também eu escuto suas pregações, e teve um momento que ele disse, orando, ele disse: Senhor, o Senhor que fez esse coração, o Senhor não quer vir consertar, não? O quanto isso nos ensina, irmãos? O Senhor que fez esse coração, o Senhor não quer vir consertar, não? Devemos ter fé e não medo por causa do poder de Jesus. A terceira pergunta e última que a gente vai encerrar aqui foi feita novamente pelos discípulos no versículo 41. Olhe para a sua Bíblia. E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? As tempestades são pedagógicas, elas são a escola de Deus para nos ensinar as maiores lições da vida. E aqui, meus irmãos, a gente vê que os discípulos passaram de uma fé falsa ou de uma fé defeituosa para uma fé real e experimental, e não uma fé de segunda mão. A pergunta deles é respondida pelo próprio texto em apreço. Primeiro, Jesus é o mestre supremo que veio estabelecer o reino de Deus. Jesus ensinou por intermédio das parábolas do reino e também através da tempestade. Seus métodos são variados e seu ensino é eficaz. Ele é o grande mestre que nos ensina pela Escritura e também pelas circunstâncias da vida. Devemos aprender com ele e sobre ele. Ele é o rei. O reino chegou com o rei.
O reino já foi inaugurado. O reino já está entre nós e dentro de nós. Segundo, meus irmãos, Jesus é perfeitamente homem. E quando a irmã Liliana pediu perdão aqui algumas vezes, eu achei engraçado, porque eu lembrava disso aqui. Essas coisas, irmãos, quanto a quem ia pregar ou não, na verdade não foi informada a irmã. Também peço perdão, né? Mas as coisas que a irmã quis pedir perdão porque sentiu que errou algumas coisas, eu fico maravilhado, porque essas coisas só nos mostram, irmãos, quem somos. Somos humanos. E aqui chega a parte que eu digo a vocês, que Jesus é perfeitamente homem. Jesus está no barco dormindo no seu travesseiro. A Bíblia diz que quem negar que Jesus Cristo é homem, quem negar a humanidade de Jesus Cristo, não é de Deus. Se Jesus Cristo, depois de um longo trabalho, está descansando, está dormindo, isso comprova que o nosso Deus se fez carne e habitou entre nós. E glória a Deus que Ele não pecou. Nós aqui pecamos. E glória a Deus que a sua vida perfeita é imputada em nós quando cremos nele. A sua perfeição, quando Deus, Ele pode olhar para nós e dizer: este é o meu filho amado, a quem me compraz. E você pode dizer: essa é uma mensagem que Deus disse lá no batismo de Jesus. Mas essa é uma mensagem que nós nos encaixamos quando Deus olha para nós e vê que nós já entregamos a vida ao seu Filho. O sono de Jesus mostra-nos sua perfeita humanidade. O infinito entrou no tempo, o Verbo se fez carne. Aquele que nem o céu dos céus pôde conter, foi enfaixado em panos e deitado numa manjedoura. Aquele que é o Criador e o dono do universo se fez pobre e não tinha o de reclinar a cabeça. Esse é um grande mistério. Quem pode crer na encarnação de Jesus não deveria mais duvidar de nenhum de seus gloriosos milagres. Se você crê na encarnação, de que ele nasceu, como diz o irmão Marival, nasceu e aqui como homem, tinha mãe, mas não tinha pai. Se você acredita nesse nascimento, você não deveria duvidar de nenhum feito do Senhor que Ele pode fazer nas minhas e nas suas liberdades. Versículo 39 também mostra que Ele é perfeitamente Deus. E Ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez grande bonança, porque Ele é verdadeiramente Deus. Ele é o Criador, sustentador, interventor da natureza. O vento ouve a sua voz, o mar se acalma quando Ele fala, todo o universo se curva diante da sua autoridade. Ele é o verdadeiro Deus. É Ele quem livra o seu povo e acalma as nossas tempestades. É Ele quem acalma os terremotos da nossa alma. O mesmo Jesus que dormiu exausto depois de um dia de ensino, levanta-se e repreende o vento e o mar. Em quarto lugar, Jesus é o benfeitor desconhecido. Por que benfeitor desconhecido? Algumas pessoas que enfrentavam a mesma tempestade naquele mar, seguindo a caravana em outros barcos, o texto diz que outros barcos o seguiam, foram beneficiadas, sem saber que a bonança foi intervenção de quem? De Jesus. Ele é o benfeitor desconhecido. Há muitas pessoas que recebem milagres
e livramentos, mas não sabem que esses prodígios vieram das mãos de Jesus. Quinto e último, Jesus é aquele que tem toda a autoridade para libertar o aflito. Versículo 39 que já lemos, mais o 41. 41 diz: e eles, possuídos de grande temor, eles, podemos dizer aqui, os aflitos, possuídos de grande temor. E esse temor, meus irmãos, não é temor mais da tempestade, não é mais medo da tempestade, é temor do seu Senhor e do seu Salvador. E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? O contexto mostra que Jesus é o Senhor sobre cada circunstância e o vencedor dos inimigos que nos ameaçam. Quero concluir dizendo aos irmãos, primeiro, que a intervenção soberana de Jesus, às vezes, acontece quando todos os nossos recursos acabam. O Senhor intervém muitas vezes. Irmão Marivaldo, irmã Natália, irmã Liliana, irmão Clóvis, cada irmão, eu e você. A intervenção do Senhor, muitas vezes, vai acontecer quando nossos recursos acabarem. Quando chegar esse momento, meus irmãos, é a oportunidade de Deus agir. As tempestades fazem parte do currículo de Jesus para nos fortalecer na fé. As provas não vêm para nos destruir, mas para nos fortalecer. Então entendam isso em primeiro lugar. Segundo lugar, as grandes lições da vida, nós as aprendemos nas tempestades. É quando se encaixa aquelas passagens que às vezes precisamos deixar de ser meninos. Meninos que muitas vezes é levado por todo o vento de doutrina. O Senhor quer que a gente cresça na graça e no conhecimento do Senhor. O Senhor quer que a gente amadureça. E muitas vezes isso vai acontecer pelas tempestades da vida. Hernandes Lopes, ele conta uma história que diz que na costa da Califórnia há uma praia famosa que se chama Pebble Beach. Em uma reentrância cercada de muralhas, as pedras impelidas pelas ondas se atiram umas contra as outras e também nas saliências agudas dos penhascos. Turistas de todas as partes do mundo vão para a praia recolher aquelas pedras arredondadas e preciosas. Elas servem de ornamentos para escritórios e salas de visita. Ali bem perto, há outra enseada em que não se verifica a mesma tormenta. Existem ali pedras em grande abundância, mas nunca são escolhidas pelos viajantes. Existem ali pedras em grande abundância, mas nunca são escolhidas pelos viajantes. Elas escaparam do alvoroço e da tribulação das ondas. A quietude e a paz as deixam como as encontraram, toscas, angulosas e sem beleza. O polimento das outras, tão apreciadas, se verifica por meio de atrito constante. Comentando esse fato, um escritor diz: quase todas as joias de Deus são lágrimas cristalizadas. Aqui a gente viu pedras que sofrem atritos e que se tornam melhores pedras. E que essas eram as pedras procuradas pelos turistas. A gente vê outras pedras, um outro lugar que há um montante, mais do que naquele outro lugar, mas que elas não são pedras preciosas, porque elas não têm os atritos de uma com a outra, nem das ondas. Então as grandes lições da vida
nós aprendemos nas tempestades. Terceiro e último lugar, quando Jesus fez cessar o vento e o mar, eles se acalmaram como uma criança que se aquieta diante da ordem e autoridade do Pai. Mateus diz que os discípulos se maravilhavam. Marcos diz que eles temeram grandemente. Antes eles tinham medo da natureza, agora eles temem o Criador da natureza. Antes eles estavam amedrontados pelo vento, agora estão cheios de temor pelo Senhor do vento. Agora eles estão cheios de temor e admiração diante do poder de Jesus. A pergunta nessa noite é: a quem você teme? Como você tem se comportado diante das suas lutas, tempestades? A quem você teme? As circunstâncias da sua vida ou ao Senhor das circunstâncias? Essa é a grande pergunta. E eu volto ao início. O rei perde um dedo e o seu súdito diz: Deus é bom. O seu súdito tenta fazer com que o rei acredite, confie, e que Deus é bom, e sabemos que Ele é bom. Mesmo na hora de perder seu dedo, o rei fica furioso, manda prender o seu súdito. Depois o rei vai caçar, encontra um povo que quer sacrificá-lo, esse rei. Mas quando vai sacrificar, descobre uma imperfeição, porque eles só queriam sacrificar um corpo que fosse perfeito, não faltasse nada, mas está faltando um dedo. E por esse motivo a sua vida é poupada. E ele volta, olha para o seu súdito e diz: realmente Deus é bom. E mesmo assim ele ainda está com uma fé vacilante, uma fé deficiente. Aí ele diz: e se Deus é bom, por que eu te prendi? Ao súdito diz: porque se eu fosse caçar contigo, eu seria sacrificado. Deus é bom, Deus é sempre bom.